Fala Trends News! E aí, vocês estão prontos para as mutações invisíveis que já estão redesenhando as nossas carreiras? Bom, eu espero que sim, e hoje eu resolvi trazer para vocês insights exclusivos do Future of Jobs, um report do Fórum Econômico Mundial que fala sobre o futuro do trabalho, o que está acontecendo de transformação. Já está acontecendo, né, gente? E a gente está aí assistindo várias coisas e muito ainda vem por conta de todas as transformações. Então pensa comigo o seguinte, imagina um mundo onde 86% das empresas elas vão se transformar através da inteligência artificial. Isso já está acontecendo e o tempo todo a gente traz exemplos aqui no nosso Trends News. 47% desses empregadores, eles querem reduzir emissão de carbono. E 60% das organizações que existem veem o acesso digital como um principal motor de mudança. Esse é um cenário estudado aí pelo report do Fórum Econômico Mundial. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria contextualizar o caminho global que a gente tem seguindo nesse cenário de transformação, né? Então, primeiro a gente tem que entender esse pano de fundo para depois entrar mais a fundo na questão das mudanças do trabalho, né? Nas oportunidades, desafios e oportunidades desse mosaico que é o mundo em 2025, né? Então, primeira coisa que a gente tem que olhar para o panorama econômico. A gente tem um crescimento global projetado em 3,2% para 2025 e uma inflação global em queda chegando a 3,5%. Ainda temos aqui a taxa de desemprego global no menor nível desde 1991. A taxa de desemprego global está em 4,9%. E aí, por trás desses belos números, a gente tem uma complexidade tremenda. Então, vamos olhar para essa complexidade agora e falar sobre as 5 macro tendências que são mais disruptivas ou transformadoras para esse próximo período, né? Baseado em coisas que já vêm acontecendo. Então, a primeira dela é a inteligência artificial além do algoritmo. E aí, trazendo outras visões aqui da IA, né? O relatório traz números que a IA substituirá quase 30% das habilidades globais e setores como finanças, eletrônicos serão 100% impactados. Então, profissões, por exemplo, como contadores, perderão até 82% das suas tarefas atuais. Então, é um segmento aí que precisa pensar como pode se transformar, né? Outra tendência, outra macro tendência é a transição verde, né? E na transição verde, os empregos nem sempre existem, né? São coisas novas que estão acontecendo. Então, tem um aumento efetivo de vaga com essas habilidades ambientais. São novos títulos surgindo. Quer ver algum exemplo? Especialista em neutralidade de carbono, engenheiro de recuperação climática, arquiteto de ecossistemas urbanos. E a gente precisa muito desses profissionais, dado as crises climáticas que a gente vem passando. Só nesse ano a gente está falando de enchentes no Brasil, de queimadas na Califórnia, de seca no nosso Nordeste, como sempre, e muito mais vem por aí por conta de todas essas mudanças, né? Então, obviamente, no futuro do trabalho, a gente acaba tendo essa evolução também do ponto de vista da transição verde, né? Dessa macro tendência que aparece sempre aqui no Trends News para a gente discutir. A terceira questão que eu trago aqui para vocês é a questão das próprias habilidades humanas. E aí eu quero trazer para vocês algumas top habilidades, algumas competências imbatíveis. Então, entre elas, a gente tem a resiliência e adaptabilidade, o relatório fala sobre isso, mas ele fala muito mais sobre a capacidade, ele fala essa frase praticamente, né? Que a capacidade de adaptação será nosso novo QI. Então, a gente tem que colocar nosso lado camaleão aqui no jogo a partir de agora, e muito por conta dessa complexidade toda das macro tendências.
A gente tem a questão do pensamento criativo, não só o pensamento crítico, mas o pensamento criativo sendo valorizado pelas empresas, não só para as áreas criativas, mas essencial, como um item essencial para a gente resolver problemas nesse mundo complexo que a gente vive. E aí a gente tem também a inteligência emocional, que com habilidades, por exemplo, que não possam ser replicáveis por inteligência artificial, assistentes e outras máquinas, né? Então, inteligência emocional, cuidar da mente, da saúde, do bem-estar é extremamente importante. Um outro ponto é a alfabetização tecnológica. Então, vai muito além de saber usar um computador, mas principalmente saber compreender as tecnologias emergentes, que a gente também sempre traz aqui no Trends. E curiosidade e aprendizados contínuos. Então, aprender vai ser tão importante quanto trabalhar, né? Então, a gente manter esse hábito de aprender. E aí, o alerta de transformação no sentido das habilidades é o seguinte: 39% das habilidades atuais serão transformadas por todas essas tendências que a gente está falando. 170 milhões de novos empregos serão criados e 92 milhões de empregos atuais serão deslocados. Será que o seu será deslocado? Será que a inteligência artificial, a transição verde podem mudar alguma coisa no cenário do trabalho, do seu trabalho? Então vamos continuar aqui falando de macro tendências. Um ponto super importante que está acontecendo é a fragmentação geoeconômica, que aí ela cria um novo mapa profissional. Então, o relatório ele fala sobre dois fatores que vão acontecer muito forte nesse sentido da fragmentação geoeconômica. Um se chama nearshoring e o outro se chama reshoring. O nearshoring, ele redefine as cadeias globais de produção. A gente até falou isso hoje aqui no Trends News, numa das edições aqui do Trends News, sobre a questão de, por exemplo, a mudança de produção de uma cadeia de algum produto se deslocar de um país ou de uma região para outra região, né? O reshoring são as empresas que trazem operações de volta para os seus países de origem. Então pensa o seguinte: o nearshoring, você vai ter às vezes uma empresa querendo ir para alguma outra região ou trazer essa cadeia. Às vezes não é uma empresa, é uma cadeia, como a cadeia de chips, para ampliar ou para mudar a rota de direção. E o reshoring é quando a empresa volta para a sua região e traz de volta para o seu país de origem toda a produção, né, daquele produto. Países vão estar cada vez mais com políticas flexíveis de migração e trabalho remoto. Esse ponto específico eu não sei, eu consigo ver algo diferente até, né? Então, por exemplo, políticas flexíveis de imigração, eu quero ver como isso vai ficar em relação à nova era Trump, né? Que ele tem outro tipo de defesa e isso pode influenciar outros países também. Mas isso é bem específico dos Estados Unidos, então pode ser que em outros lugares a gente não tenha tantas questões como essa. E o trabalho remoto também vem sendo questionado, então não sei também até que ponto o trabalho remoto continua sendo aí a chave para o negócio, né? Bom, vamos falar de um outro item que também é macro tendência, que são as demografias em movimento. Então, quando a gente fala de demografia, por exemplo, a gente está falando do jovem no mercado de trabalho ou do papel das pessoas mais maduras, tá? Então, a gente tem aí 1,2 bilhões de jovens entrando no mercado de trabalho e apenas 420 milhões de novos empregos. Então, obviamente, a gente tem um risco de jovens em incerteza econômica. Quer dados explosivos agora do relatório? Presta atenção, então, nestes números. 170 milhões de novos empregos serão criados, 92 milhões de empregos atuais desaparecerão, será que o seu tá junto? E 39% das habilidades atuais ficarão obsoletas.
A gente tem que se ligar nisso exatamente para manter aquela questão do conhecimento e melhoria contínua, né? Aprendizado contínuo do seu conhecimento. E aí tem uma coisa que sempre aparece no relatório, nesse report, que deixam as pessoas sempre muito curiosas, que é quais profissões nascerão, mais do que aquelas que estão sendo valorizadas nesse momento, quais profissões que nascerão, quais são as novas profissões do futuro. Então, algumas delas aqui para vocês. Especialista em ética de inteligência artificial, arquiteto em experiência humano-máquina, consultor de transição profissional, engenheiro de resiliência organizacional e gestor de bem-estar tecnológico. São algumas das profissões apontadas aí pelo relatório. E aí, mais uma vez, um alerta que quem não se atualizar pode ser substituído. Então, o aprendizado contínuo não é mais um luxo, ele é questão de sobrevivência. E para não ficar para trás, olha que interessante, você necessariamente precisa estar aberto a transições de carreira, pensar além da sua formação atual. Eu adoro esse tema, porque eu vim construindo ele ao longo da minha carreira e em um momento que as carreiras eram muito fixas, né? Você entrava na faculdade com a mesma carreira e seguia o resto da sua vida nesta mesma carreira. Eu mesmo já passei por diversas e espero passar por muito mais e continuar nessa linha de aprendizado. Então você que tá aí fixo numa mesma carreira há muito tempo, se liga no relatório, mas se liga especialmente nesse momento complexo que a gente vive, né? De transição de vários assuntos, de várias complexidades que podem afetar diretamente sua carreira. E aí, como é que você se transforma nisso? E aí, obviamente, pessoal, pra gente ir chegando aqui no final, a gente tem desafios em indústrias e setores únicos, né? Então, por exemplo, a finanças vai ter foco bem grande em cibersegurança, a saúde em tecnologia e habilidades humanas se complementando, educação na transformação digital acelerada e manufatura na automação e habilidades verdes. Então, esta é uma pincelada aí do report, né, do report de futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial. Cabe uma leitura de cada um, obviamente dá para tirar muito mais insights, mas o que dá para a gente pensar é que o seguinte: nesse futuro que está sendo tratado, a gente precisa ter realmente muita adaptabilidade e ficar de olho em tudo que está acontecendo. Eu espero que você tenha gostado desse recorte. Se você gostou, compartilha nas suas redes e segue a gente em todas as redes do Trends News. E fica ligadinho que toda sexta a gente grava nosso podcast. Agora a gente tem uma novidade que é o Radar Trends News. Então se cadastre na nossa newsletter que vai estar no LinkedIn e vai chegar também para os e-mails cadastrados. E fique por dentro de tudo que está em transformação.